Tá gravando já? Bom dia, pessoal. O nosso convidado se chama Instância, inclusive, da minha terra. Sim. Então, atualmente, nosso convidado coleciona participações em alguns projetos embrionários com seus amigos. Começou sua carreira como designer, trabalhando para algumas agências de Aracavitas, de EdTech e FineTech. Hoje acompanha a equipe do Growth Marketing, explicarei nas horas comerciais. E se eu não me engano, nas horas vagas, é um estudante apaixonado pela experiência do usuário. Volta a ser estudante. Volta a ser estudante. Então, eu acho que o pessoal está muito legal. A primeira pergunta, eu quero conhecer mais de você. Posso? À vontade, pergunta difícil. Rapaz, então, eu fiquei muito curioso sobre a carreira de design porque eu sou programador. Então, como você iniciou na área de design e quais conselhos você dá a quem quer começar nessa área? Bom, na área de design, eu inicialmente comecei de forma amadora. Eu era, um adolescente, aquele típico adolescente que gostava de utilizar os aplicativos, os softwares de design gráfico. Então, eu era o adolescente que gostava de remover manchas na imagem, tratar, e aí começava a ensaiar algumas tentativas de criar um banner digital, às vezes até um cartaz que ia ser impresso. E aí, acho que o principal pilar era o quanto eu era entusiasmado em estar fazendo aquilo. Porque só faz sentido para você se aprofundar naquilo se você de fato está gostando. Né? Involuntariamente você vai tomando gosto realmente e indo encontrando caminhos não descobertos. E aí, eu inicialmente, quando eu estava ali no meu terceiro ano, visualizei uma paixão pela área mais de produção audiovisual, do vídeo mesmo. E aí, então, também fui muito incentivado por professoras do terceiro ano, elas criaram trabalhos que exigiam justamente a produção em filme. A gente produziu um filmezinho sobre os livros que eram leitura obrigatória do PSS, né? E aí era uma forma que elas tinham de fazer a gente se interessar por aquela leitura obrigatória, porque antes no PSS a gente tinha a cada 3 anos, a cada ano do ensino médio, eles pediam alguma questão sobre 3 livros. E aí então as professoras, para incentivar que a gente tivesse essa vontade pela leitura, elas propuseram que um dos trabalhos fosse a produção de um filme sobre aquele livro. E aí então vocês pensem, naquele momento eu já estava muito fervoroso em tentar audiovisual, e aí depois dessa produção eu fiquei, uau, que fantástico, é isso que eu quero mesmo. E aí fica até uma lição para vocês. Vocês vão chegar nesse momento de que seus pais, a sociedade, vão cobrar que vocês tenham um desejo, uma paixão por uma área. E isso pode acontecer, mas se ali no seu terceiro ano vocês ainda não tiverem certeza de uma área, tudo bem, eu acho que isso vale para o amadurecimento, para vocês entenderem, de certa forma, o que de fato te traz paixão. Quando vocês sentirem que, poxa, eu estou aqui pilhado, pesquisando sobre isso, porque isso está me fascinando, vocês vão entender, é isso. Falo isso porque no meu terceiro ano, na época, se utilizava o MSN. Eu era audiovisual do status, era o sub-nick, sub alguma coisa, era como se fosse o status da MSN. Não era audiovisual daquilo até qualquer conversa que eu tivesse na rua.
Aconteceu que entrei no curso, na UFES, e não consegui me identificar muito, acho que foi um somatório de fatores. A faculdade naquele momento, o curso, na verdade, estava passando por uma escassez de professores e me bateu uma grande bad vibe e eu saí do curso. E aí eu só fico pensando, caramba, se eu não tivesse conseguido, o ano seguinte poderia ter sido um terror para mim, né? Mas eu consegui e entendi que aquele não era o meu caminho. E aí foi quando o design gráfico mesmo começou a se apresentar na minha vida através realmente da formação. Porque eu volto para a estância e na semana seguinte, sendo o jovem que fez um cartaz para o evento da igreja, a gente vai pedir patrocínio com a empresa de comunicação visual na instância, e aí o proprietário olhou e perguntou: quem fez esse cartaz? Eu. Ele, me dê seu número. Aí eu dei. Acho que não foi uma hora depois, ele me ligou e me chamou para trabalhar lá. E aí então, nesse trabalho, era um trabalho que eu estava ali me descobrindo, porque eu não acreditava que eu podia, de fato, tentar, de fato, executar e ter isso como trabalho. Isso. E aí ele confiou e me colocou. Era um trabalho que ia desde a criação de banners para os eventos, até com a produção de crachás, esses adesivos que se colocam nos carros. E aí foi nesse momento, nesse ano seguinte, que eu comecei a descobrir a paixão pelo design gráfico e visualizar que tinha um caminho que eu podia seguir, e esse caminho dependia de uma formação. Por quê? Eu via até um colega do trabalho criando peças gráficas inspiradas em peças de eventos maiores, de empresas maiores, e eu entendia que aquelas composições elas tinham um sentido, um aspecto visual, que tinha uma teoria por trás, que não era simplesmente abrir a tela do CorelDRAW, o Photoshop, e começar a criar o que veio na mente. E foi naquele momento que eu comecei a entender, caramba, tem um conceito aqui por trás, tem uma teoria, às vezes a peça gráfica tinha um estilo gráfico de uma época de, por exemplo, em 1970, na década de 70 aqui no Brasil, a gente passou pelo movimento da Tropicália. E aí, você pode hoje criar uma peça gráfica, por exemplo, numa suposição aleatória, que remeta a essa época. E aí, então, se você abre ali o aplicativo e não sabe que o preceito inicial é remeter, é flertar, é insinuar o estilo gráfico dessa época, você nunca vai chegar nesse resultado. O seu consumidor, o seu usuário, não vai entender que você estava propositalmente trazendo aquele estilo que remetia a essa época musical. E aí eu entendi que não, há um caminho aqui que envolve formação. E aí foi quando eu fiz o Enem de novo e entrei no curso de design gráfico da UFES. E aí foi produção de águas também. E aí dentro do design gráfico a gente tem várias áreas, né? Tem a área que envolve mais a criação de marca, de empresa, de produto, de evento. A área que envolve o design gráfico para cartazes, para eventos. E, entre outros, também tem a área editorial, para quem gosta de diagramar livro, para
envolve desde como a ilustração vai se envolver com texto, de proposta mesmo, como também a área que está totalmente ligada à publicidade. Porque no mercado daqui de Sergipe e em boa parte do país, o design gráfico está muito atrelado com a publicidade. Porque na publicidade, os estudantes eles têm disciplinas de criação publicitária, mas é somente uma das outras disciplinas. Então, eles também estudam redação publicitária, mídia. E aí, então, a publicidade, tendo consciência, de certa forma, de que a área deles não é tão específica na criação da composição, eles terminam fazendo essa parceria com o design gráfico, e aí se torna muito natural que alguém que tenha sido formado em design gráfico se torne um diretor de arte, que é, de forma bem grossa aqui resumindo, o design gráfico voltado para peças de publicidade. E aí, então, lá na faculdade, um mundo se abriu de possibilidades. Os professores instigavam toda a vontade que a gente tinha de experimentar com as mãos. Só para vocês terem ideia, a primeira disciplina que a gente fez, eu acho que foi uma disciplina que se chamaria experimentação gráfica. Praticamente toda a aula nossa, cada aula nova, era a gente fazendo algum tipo de composição manualmente, com colagens. Então, o design gráfico, não pensem que ele é só o que envolve software. Ele está muito mais sobre justamente o que aquilo significa, qual mensagem você quer passar, para qual público. Encontrasse ali algum trabalho pela região e que não entrasse na faculdade. Mas eu tinha muita certeza que era isso que eu queria, fui teimoso, insisti, disse não, quero fazer, e vou fazer, fui lá, fiz o Enem e deu certo. Na área de design gráfico, do design como forma geral, tem inúmeras questões. No mercado, a gente costuma ter muita divergência quanto que a gente vê de valor no nosso trabalho e no nosso caminho criativo para chegar, quanto o que muitas vezes os clientes têm. Porque vocês já ouviram aquela típica frase de nossa, você me cobrou R$500 para fazer isso, mas você só levou 4 horas. E aí, quem imagina dessa forma não entende que você não levou só 4 horas, você levou o tempo, os anos que você precisou para chegar naquele caminho que você, muitas vezes, com tantos anos de prática, você já está muito habituado para saber qual o melhor caminho para chegar naquele resultado. Então, tem muito do amadurecimento do mercado. E eu arrisco até dizer que esse amadurecimento é quase que proporcional ao tamanho dele, ao tamanho do mercado. Porque quando se fala em design gráfico, em projetos, também o que envolve até a parte de tecnologia, a gente fala muito em amadurecimento. Amadurecimento para entender qual a melhor solução para aquilo que está em questão. Então, dentro de uma atuação, o profissional pode seguir em vários caminhos. E é justamente isso que diferencia um do outro no sentido de amadurecimento, no design gráfico, inclusive, no design de uma forma geral. A gente tem que trabalhar muito o nosso ego, porque, por exemplo, quando você está na academia, existe um culto
pela estética, um culto pelo conceito, ou seja, os professores e a própria comunidade de alunos tende a valorizar muito o que é uma peça gráfica, o que é um design bem sofisticado, com o menor número possível de informação, de detalhes, e quase que, digamos, quase sempre a composição tem que ser simples e sofisticada. No entanto, quando você está na prática, muitas vezes você tem que compreender que aquela composição, aquela marca, tem que trazer, às vezes, até que um elemento mais popular, tem que trazer características que dialoguem um pouco mais com o produto. Exemplo bem claro. Cartaz da Casas Bahias, cartaz da Insinuante. São aqueles cartazes com as fotos dos móveis, com um 3D passando, tem toda uma explosão de informação. A gente tende a não gostar daquela composição porque ela é muitas vezes poluída, não traz uma sofisticação na forma, mas você compreendendo que você tem que atender a um público e a peça também tem a sua função de chamar atenção, tem que ter um splash lá para você, você tem que garantir que o que está naquele splash vai chamar a atenção do seu usuário. Então você precisa recorrer a esses artifícios para fazer a peça ser efetiva, funcional. E aí então o ego vai muito em você trabalhar isso, porque a tendência é você fazer tudo da forma mais simples e clean possível, quando muitas vezes o projeto vai pedir que você extrapole um pouco mais, mas claro, extrapolando com moderação. Obrigado, Lucas. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ok. Por isso. Agora sim, eu dei uma pesquisada e descobri que você trabalha com uma tecnologia educacional, né? Ah, sim, vamos chegar lá. Então, chamou tanta atenção na tecnologia educacional para ser hoje uma área que você trabalha com? Sim, eu acho que foi uma identificação pessoal. Hoje eu trabalho, gente, numa edtech que traz cursinhos e materiais para quem está se preparando para os vestibulares, principalmente para o Enem. Então, por essa identificação de ter sido alguém que veio, eu vim de escola pública, estudei em escola pública toda uma vida e encontro essa proposta lá no Explica Aí de ser um cursinho acessível, primeiramente, e que traz essa proposta de uma comunicação fácil. Se vocês pegarem algumas aulas de alguns professores, os professores estão dando aula de bermuda. Isso, uma aula que foi gravada, que vai estar lá toda uma vida. Então, o Explicar Aí, para mim, me conquistou logo por essa proposta. É uma comunicação jovem, descolada e com uma proposta de valor engrandecedora. Realmente lá a gente acredita que a educação pode transformar o mundo. Os professores, muitas vezes eles mesmos vieram de origem humilde. Um dos sócios do Explica Aí hoje, Gil, que é um querido lá, professor de geografia, veio de um povoado de Lagarto e chegou em Aracaju e conquistou o lugar dele como professor na cidade. E aí veio a ideia principal do Explica Aí, surgiu ali entre Gil, professor de geografia, e Nicolas, que era um aluno e um monitor do ensino médio. A ideia começou, na verdade, inicialmente com a proposta de subir aulas no YouTube. Naquela época o YouTube estava bombando, né? E aí foi quando o Nicolas veio e disse, não, só aula não vai ser suficiente. Então eles conseguiram colar um planejamento, uma ferramenta que traz desde o planejamento de estudos,
até correção de redação, para quem está se preparando para o Enem. E isso originou, inclusive, o próprio manual de sobrevivência, onde lá traz as questões que caíram nos vestibulares. Então, quando eu vi essa proposta, eu achei que tinha tudo a ver comigo. Ok. Alguma pergunta? Não? Ok. Quando você falou de tecnologia, design e até sobre essas questões de empreendedorismo. Mas eu queria saber, na sua opinião, como o design e a tecnologia se relacionam com o empreendedorismo? Olha, eu acho que vem muito pelo caminho de possibilitar soluções que sejam fáceis de executar. Na área de construção de ideias, tem o que a gente chama de MVP, que é o mínimo viável possível. E aí eu acredito que o design e a tecnologia, eles andam muito juntos nesse momento para trazer um pensamento de como construir uma solução que seja viável, certo? Viável por quê, gente? A área da tecnologia hoje tem formado bons profissionais e ela pode, de certa forma, ser uma área muito cara para uma empresa. Muito cara porque depender do tamanho do seu software, da sua solução, você precisa de muitos profissionais para construir aquela solução. Então, muitas vezes, e aí entra toda a visão do próprio UX Design nisso, você tem uma ideia que para você pode parecer muito brilhante. Quase sempre, a ideia que você vai ter na sua mentezinha é incrível, vai responder aos anseios de muitos usuários. No entanto, muitas vezes, só uma parcela minúscula vai pensar daquela forma, tem aquela necessidade semelhante à sua. E aí é onde entra você entender o quanto que de fato aquela ideia é desejável para quem está lá fora, para o usuário, quem vai consumir. E nessa dúvida, há uma dúvida muito grande. A solução pode inclusive já existir no mercado, mas você construir algo semelhante que traz esse receio do quanto vai ser. A gente tem até uma brincadeira que não é MVP. Na verdade, no inglês eles chamam de mínimo adorável possível, porque o seu usuário tem de fato comprar aquela solução. E aí, tendo todo esse receio de construir e de fato ter um custo que não venha a ser correspondido, o design e a tecnologia trabalham totalmente integrados em tentar lançar uma solução que tenha o menor esforço possível, com um número de ferramentas reduzido o máximo, a ponto de conseguir entregar a proposta principal que traga mais valor para o usuário e lançar para ele. E dizer, usuário, você valida, você baixa meu app, continua com ele instalado, usa muito, termina assinando, porque lançar uma solução completa, primeiro que leva muito tempo, segundo pode ser prejuízo. Agora sim, a gente sabe que a tecnologia hoje está disponível em muitos lugares. Não só na faculdade, muitas empresas necessitando de profissionais. No design, na sua opinião, como você acha que estará a área do design daqui a uns 3, 5, 10, 20 anos? É a grande dúvida. A gente costuma olhar até as novas tecnologias, as novas soluções de design que trazem mais praticidade, que traz muito benefício, né? Em termos de volume que a gente precisa produzir. Então, a gente vai ter que ficar se atualizando, estudando mais sobre a nossa plataforma. Sim, por exemplo, eu como estudante de UX Design,
vejo muito a área do Design System em aplicativos. Design System e Style Guide, que é o quê? Gente, pense assim, o design foi contratado, o UX Design ou o UI Design, nesse caso, foi contratado para fazer as telas de um aplicativo enorme. O aplicativo, de novo, a loja das Casas Bahia. Ele levaria muito tempo para ele pensar cada tela daquela com uma composição própria, que precisa ter muito estilo e que precisa ser pensada sempre do zero. E aí, justamente, falando em escalabilidade do design, o Style Guide vem justamente para propor que os componentes sejam divididos, tem até a própria filosofia do Atom Design, né? Que ele pensa a estrutura como a de um átomo. Primeiro uma molécula, então você tem aí a separação do que é botão, o contexto, o box onde o botão está inserido, leva um outro nome, e a composição final. Eu falo isso tudo para dizer que o Style Guide vem justamente para trazer uma predominância nessas peças. Então, o botão de confirmar compra, ele tem as mesmas propriedades, tem o mesmo estilo do botão que está lá na tela inicial para adicionar, por exemplo, ao carrinho. Porque você não vai pensar em como o arredondamento desse botão poderia ser e como o outro poderia ser. Inclusive, isso traz muita discrepância no projeto. Então, com um Style Guide bem feito, possibilita até que um desenvolvedor tenha consciência de qual caminho seguir, até em correção de bugs e essas coisas. Então, eu acho que quando se fala em escalabilidade, vem muito isso em mente. Como o Style Guide, de certa forma, ele pega esse esforço inicial de você completar, né, os itens. Então, você já tem definido o botão, qual a cor ele vai ser exibido quando é para trazer alguma ação positiva. Então, adicionar o carrinho, confirmar a compra. Já quando o botão, por exemplo, é para mencionar o cancelamento, a exclusão de algum elemento, ele muitas vezes já tem que vir em outra cor. E aí o padrão é importante justamente para isso, porque pense da seguinte forma: o usuário está lá no seu aplicativo e ele quer deletar um objeto. E aí ele vê lá o botãozinho vermelho, delete, né? E aí ele continua usando. Em outro momento ele queria excluir o item do carrinho de compras dele. E aí, na verdade, você não teve frequência, coloca lá o botão agora laranja. Ele não vai entender que eles têm o mesmo significado, né? Obrigado pela sua participação. Espero que não mais. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo e próximo mês tem mais uma edição do Caneta Inspira. Falou!